Minhas amigas, meus amigos, meu abraço. Hoje eu vou falar para os policiais militares. Os policiais militares de Brasília. Fui procurado pelo sargento pedindo um parecer sobre a situação dos policiais militares. E é claro que eu, como magistrado supremo da nação, autor da Constituição do Brasil, eu não posso mentir, eu não posso tergiversar. Eu tenho de ser claro, tenho de ser verdadeiro. Mesmo que, como presidente do Brasil, que estou para assumir tudo a qualquer momento, uma ação desta seja contrária à União, porque a indenização é monstruosa. Mas se eu sofrer no governo uma ação dessas de parte dos policiais, não há dúvida nenhuma, eu instruirei a Advocacia Geral da União a determinar que a justiça, onde as ações estiverem processadas, mande fazer a contagem dos autos para os policiais receberem imediatamente. Eu não admito com os outros aquilo que eu não admito comigo. Porque a nossa Constituição, que por sinal fui eu que escrevi, não fui eu que escrevi o livro inteirinho aqui, mas cumprindo missão das Forças Armadas, na Assembleia Nacional Constituinte, em acordo feito pelas Forças Armadas com o saudoso estadista Dr. Ulisses da Silveira Guimarães, indicado pelas Forças Armadas para produzir este livro, senão os militares voltariam para o poder, porque se não fosse a intervenção das Forças Armadas, não tinha saído isso daqui. As esquerdas já estavam se mobilizando para acabar com a Constituinte. Aí eu entrei, cumprindo essa missão militar, como jurista, como constitucionalista que sou, não constitucionalista formado em direito constitucional, não, porque isso não existe. Constitucionalista porque sou doutor em constitucionalismo, que é a doutrina da vida civilizada, regida por ente ideológico, instituído pela lei, operado pelo direito, consolidado pela justiça e estabelecido pela história, que nasce da tríade político originário: nação, território, soberania. Disso aí nasce o constitucionalismo de Moisés, da onde surgiu a primeira Constituição do mundo, os 10 mandamentos, que foi escrita por ele, ditado por Deus e promulgada pelo povo judeu na primeira Assembleia Nacional Constituinte do mundo, ao pé do Monte Sinai. Dali surgiu, então, a Assembleia Nacional Constituinte do Brasil, derivada porque originária era se tivesse havido uma guerra civil e então o povo se instituiria numa Assembleia Nacional Constituinte. Não houve. Foi uma Assembleia Nacional Constituinte convocada em pleno exercício da vida civilizada. Não havia um Estado constitucional, mas o povo se respeitava por aquelas leis esparsas que estavam aí, e então, dentro disso, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, e havia uma Constituição que tinha sido imposta por uma emenda, aquela coisa antiga que vinha daquele jeito. A primeira Constituição do Brasil foi esta aqui, que eu ajudei a escrever, cumprindo missão militar. E por isso eu afirmo, um desafio a quem me duvidar. Este livrinho é obra das Forças Armadas Brasileiras. Porque se fosse os políticos não tinha saído. E então,
eu tenho várias razões para não mentir para a nação. A primeira delas é que eu tenho de ser digno da confiança das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas são compostas soldados que são ministros de Deus, ou seja, as pessoas que Deus estabeleceu como modelos, como protótipos para as pessoas da vida civilizada. E eu cumpri missão deles, escrever o livrinho. E aí, todo orgulhoso, um dia, o saudoso presidente Figueiredo acompanhou tudo, mas um dia eu quis comentar com ele. Ele era muito atencioso nisso. Aí ele viu tudo com atenção e daí ele disse, não, o que questionar? Eu não sou jurista, sou militar, mas o militar tem uma vocação de magistrado muito profunda, porque o militar, para apontar em outro ser humano, ele tem de ter uma consciência muito tranquila da justiça que ele vai fazer com as armas. Então, eu não entendo academicamente de uma Constituição, mas eu entendo dela pelo sangue do soldado. E era o melhor entendimento. E aí ele disse, eu lamento, porque para os políticos, e vamos dizer assim para os brasileiros em geral, é só um livrinho. Uns vão ler, mas a maioria não vai porque é um livrinho que não tem sedução dentro do conteúdo dele. Não fala da vida alheia, não fala nada daquilo que o povo gosta de ler, não é um romance, não dá uma novela. Então é só um livrinho, e de fato só um livrinho aqui. Só que esse livrinho aqui está salvando o mundo, não só o Brasil. E aí então, sargento da Polícia Militar de Brasília, e aqui está aqui o contra-cheque dele. Foi de pagamento do sargento. Imaginem o que o governador de Brasília está fazendo com os policiais. Vocês sabem quanto é que ganha um deputado distrital? Imagine, o nome já é escandaloso. Eu jamais aceitaria ser deputado distrital do Distrito Federal, que infelizmente foi um absurdo que está aqui na Constituição e que nós agora vamos tirar ela. Tem absurdos aqui que nós vamos tirar agora, porque naquela época era obrigado a colocar aqui, senão as esquerdas não davam um quórum para a promulgação da Constituição. Essa foi a razão desses absurdos permanecerem aqui. Mas vão ser eliminados agora. E um desses absurdos foi a Constituição estabelecer aqui o Distrito Federal como um Estado. Então ficou o Distrito Federal sem identificação. É o Distrito Federal ou é um Estado? Eu questionei isso, eu inclusive quis sair fora. Mas aí os próprios militares me aconselharam, não vai resolver nada. Depois, coloque um instrumento aí para nós corrigir isso depois, mas por enquanto que fique assim. E foi então, aqui o artigo 1º, coloquemos esse absurdo. O Distrito Federal integrando a União, o Distrito Federal como um Estado. E aí, o Distrito Federal, que pela própria lógica, pela própria semântica da inteligência educada pelo direito, que será administrada pela instituição da Presidência da República. Mas tem um governador, tem senadores do Distrito Federal, tem deputados distritais, tem uma estrutura dentro do Distrito Federal que podia acudir muitas necessidades, não só do Distrito Federal, como do povo brasileiro inteiro. Bandidos, ladrões, roubando os cofres públicos, como deputados distritais,
senadores distritais, ladrões que eu digo como jurista, porque se perguntar para eles, qualquer um desses sujeitos aí, pela lei do custo-benefício, um senador que dá um gasto para o Distrito Federal de 1 milhão por mês, o que ele deixa em resultado para a nação. Eu tenho denúncias da área de saúde. É pavoroso o que acontece na saúde pública do Distrito Federal. Vocês vão ver logo mais. É o que está acontecendo com a Polícia Militar. Eu tenho grande respeito pela Polícia Militar, porque eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas pelo artigo 84, inciso 13º, o artigo 142 da Constituição. A minha investidura de presidente constituinte do Brasil me impõe a patente de hierarquia suprema. E a Polícia Militar, artigo 142 da Constituição, aliás, 144, é força auxiliar do Exército. Então faz parte no meu comando. E as Forças Armadas já estão conscientes disso. Eu digo sempre para eles, eu não sou o poderoso chefão. Eu tenho os meus soldados como os meus filhos amados. Jamais eu aceitaria receber um deles ferido no campo de batalha. Mas recebi hoje. Aqui o Sargento Vidal, que por sinal sofre outras injustiças também. Trazendo o que um sargento da Polícia Militar está fazendo aqui. Quanto é que tem um deputado distrital de verba de representação? R$ 4.500 por mês. Quanto é que ganha um sargento? R$ 9,63. R$ 9,63. Esses dias, o pessoal que está morando embaixo das árvores ali, passando no meio deles, me pediu alguma coisa para comer. Eu tinha R$10 só, peguei e dei para ele. Ele ficou me olhando assim, e eu vi pelos olhos dele que ele ficou com vontade de me devolver. Uma pessoa que está morando embaixo das árvores, porque, é claro, eu sabia que se eu estava precisando de comer, eu vi que eu estava mesmo. R$10 não compra uma marmita. Às vezes eu preciso de comer alguma marmita aqui, a senhora que traz aqui cobra R$40 a marmita. Agora dei R$10 para ele. É claro que ele não ia comer nada. Agora, terceiro sargento da Polícia Militar aqui recebe de verba de representação R$ 9,63 no mês. Contra R$ 4.500 que recebe um deputado distrital. Quando a Constituição aqui é muito clara, e um deputado quer dizer legislador. O legislador é que produz a vida civilizada. Um crápula desses jamais leu, porque bandido não lê a lei. Bandido é contrário à lei. Jamais leu o artigo 3º da Constituição aqui. Jamais leu o artigo 5º, inciso 10 da Constituição. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Soldado da Polícia Militar não é uma pessoa qualquer.
O soldado da polícia militar, ele nasce na investidura dele, no preâmbulo da Constituição da República, da mesma forma que nasceram os 10 mandamentos. Quando Moisés levantou os 10 mandamentos no Monte de Sião, em busca da promulgação da nação judaica, que estava reunida ao pé do monte, disse: eu recebi isto de Deus. A Assembleia Nacional Constituinte repetiu, todo mundo lembra da fotografia de Ulisses Guimarães, repetindo o gesto de Moisés, porque aqui no preâmbulo da Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte estava dizendo a mesma coisa. Promulgamos sob a proteção de Deus. Isto quer dizer, recebemos de Deus, senão o livrinho escrito, recebemos a inspiração dele. Dentro da doutrina cristã, onde está dito, o soldado não carrega a arma para enfeite, mas porque é ministro de Deus, para proteger os bons e vingar os maus. Isto quer dizer, o soldado não precisa perguntar para um juiz de direito, quando ele vai numa missão pela segurança pública, se ele deve atirar no bandido que o enfrenta. É dever sacerdotal dele como ministro de Deus proteger a sociedade. Ele é a legítima defesa da sociedade. E como ministro de Deus, quem é o soldado? O soldado é o modelo que Deus coloca para mim, para você, para todos os membros da nação no Distrito Federal e no Brasil inteiro. Deus disse: eu quero vocês como o soldado que carrega a espada para me dar presença na justiça direta. Então, se existe algum demérito contra a polícia militar, isso aí não desmerece o sacerdócio divino, porque ninguém pode arguir defeito no policial sem sentença judicial condenatória que consolide esse defeito. Enquanto um policial não sofrer uma sentença condenatória dizendo que ele não é digno do cargo, ele é um ministro de Deus. E sendo ministro de Deus, ele é um protótipo. O que é um protótipo? É aquele modelo que Deus coloca para nós ser iguais a ele. Então, para nós agradar a Deus, nós temos de ser iguais ao policial, que é ministro de Deus. Não temos nas Escrituras Sagradas nenhuma referência a um padre, ao papa, a um pastor. Tem nada disso. Isso foi invenção. O que tem lá nas Escrituras Sagradas, e eu conheço isso como qualquer teólogo, é a figura do soldado. O sacerdócio instituído por Deus é o soldado. Não o soldado desarmado. Soldado armado. Deus não quer soldado para enfrentar bandido a tapa. Ele quer soldado para enfrentar bandido no tiro. É a legítima defesa da sociedade, é a legítima defesa da nação. Que em área de segurança nacional passa a ser das Forças Armadas. Quando eu estou falando do soldado da Polícia Militar, estou incluindo os soldados das Forças Armadas, também nesse ministério. Ministério sagrado, ministério acima de tudo que nós possamos inventar. Porque, para ser acima disso, nós temos de provar que nós somos melhores do que Deus.
Ou então dizer que as escrituras sagradas, que nos induzem à fé, e pela fé nós nos tornamos pessoas santificadas, elas são mentirosas. Eu, com todos os meus doutorados, com esses cabelinhos brancos aqui, não branqueado em botas, não branqueado cheirando, não branqueados roubando os cofres públicos, mas branqueado no campo de guerra, enfrentando bandidos, devolvendo demônios para o inferno. Em cujo percurso produzia esta Constituição. E não admito, então, que os meus soldados da Polícia Federal sejam agredidos deste jeito. E são agredidos deste jeito aqui por quê? Porque aqui no artigo 133 nós colocamos o advogado. Está aqui. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. E quais são os limites da lei? É a lei 8.906, de 4 de 7 de 1964. Onde no artigo 6º, está bem claro lá, juiz, advogado e promotores formam a peça única da administração da justiça. Nenhum é superior e nem inferior ao outro. Dentro do Estado Democrático de Direito, é o advogado que interpreta a lei para o juiz. E o juiz aplica. Mas são dois advogados interpretando a lei para o juiz, então como é que o juiz fica? O juiz tem de ter apenas a sensibilidade para saber qual dos dois que está mentindo. Só isso. Então, para ser juiz de direito, não precisa ser advogado. Precisa ter 4 coisas que são naturais no ser humano. Hombridade é a primeira. Honradez, caráter e lucidez. Ouvir e ter discernimento. Eu só preciso saber qual dos dois está mentindo. Só isso. Para ele declarar a lei a favor daquele. Porque quem interpreta a lei não é juiz. Quem interpreta a lei são os advogados. Por isso, no artigo 133 está dito aqui. É inviolável em suas palavras. O advogado está acima da própria Constituição. Senão não era desse jeito. Porque no artigo 131, aliás, artigo 31, parágrafo 2º, está bem claro lá para qualquer criança entender. O advogado não deve submissão a nenhum tipo de autoridade dentro do Estado Democrático de Direito. Ele é superior a tudo. É pena que nós não temos o homem para ser digno desta Constituição. Porque se nós tivéssemos mais um, aliás, apareceu mais agora, de Minas Gerais. Brasília está cheio de advogado. Mas da onde que veio? Dr. Belli, de Minas Gerais, está aqui. A primeira ação dentro da história do Brasil, feita por advogados. O doutor Belli e eu. Doutor Eduardo Belli de Souza. Veio de Belo Horizonte, Minas Gerais, porque aqui não tem. E aqui está. Recebido pelo Supremo Tribunal Federal. Curei a chaga que o presidente Trump um dia, falando sobre os bandidos do poder, que iam perturbar lá, disse, o bandido é teu.
E eu tive de reconhecer que o bandido era meu mesmo. Agora o bandido não é mais meu, o bandido é do Supremo Tribunal Federal. Está aqui. Ação cautelar criminal originária, de reconhecimento e de autoria do crime de extermínio da humanidade, que ela sofre no genocídio da nação brasileira e na destruição do Brasil, para fins dos saneamentos correcionais que a lei, o direito e o bom senso determinam pela justiça. Estão aqui os autores. Um deles, por sinal, escreveu a Constituição do país. Está aqui. Número, todinho, direitinho. Supremo Tribunal Federal cresceu, reassumiu a excelsitude, a grandeza de corte constituinte. E eu, como jurista, nós dois como advogados, nos inclinamos à frente dos ministros, beijando-lhes as mãos, como convém aos guardadores da Constituição. Eu tinha decretado a prisão dos ministros. Eu refiro isso daqui. Só que o Supremo Tribunal Federal cresceu e disse para mim: nós éramos tão vítimas quanto você e os demais cidadãos brasileiros. Mas por quê? Nós somos os guardadores do livro. Nós não o aplicamos e nem o interpretamos. Precisava que o advogado nos movesse. E não havia esse advogado. Esse advogado não aparecia. Quando o advogado apareceu, nós, os 11 ministros, somos os magistrados supremos do país. Somos a Corte Constituinte. Está aqui. Então, o que aconteceu? Não foram os ministros do Supremo Tribunal Federal que ascenderam a isto. Foi a Ordem dos Advogados do Brasil que se salvou por um dos seus membros. E por mim. Nós salvamos a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados, então, nasceu perante a Corte Excelsa, perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal mostrou para nós, então, aquilo que nós chamamos na gíria assim, um tapinha na orelha de leve. Nós éramos sempre o que somos aqui. Não havia quem nos movesse. Quando fomos movidos, de acordo com o que a Constituição estabelece, aqui estávamos nós, os magistrados supremos do Brasil. Os guardadores da Constituição, não são guardiões da Constituição, não. Artigo 102 da Constituição. A função princípio do Supremo Tribunal Federal é guardar o livrinho. Guardar o livrinho quer dizer ficar com ele aqui e não permitir que ele seja violado. E aqui o Supremo mostrou isso. Em nome da nação brasileira, eu digo, senhores ministros, estamos orgulhosos de vossas excelências. Não é a mesma coisa que eu tenho de dizer em relação aos meus policiais. O sargento veio aqui, queria que eu fizesse a petição. Eu não tenho tempo. Eu quero acabar essa folia dentro de poucos dias. Que eu estou ultimando as últimas coisas. Porque eu não tenho advogados aqui comigo. Veio de Minas, tirando do expediente dele um pouco para vir aqui fazer isso comigo. Ajuizar, já teve de voltar para o serviço dele. Porque nós estamos num país falido, sendo roubado, e agora roubado pelos chineses, que invadiram mesmo o Brasil. O projeto de poder do PT chegou ao final.
com Jair Messias Bolsonaro e Xi Jinping, consolidaram o comunismo chinês no Brasil e acabaram com os últimos recursos que nós tínhamos de sobrevivência. Então todo mundo está correndo para sobreviver. Até a hora, é claro que eu disser aos meus generais, temos de fazer os blindados arrastarem correntes pelas ruas. Mas está aqui. Advogados fazendo tudo que é tipo de trapaça, inclusive roubando dinheiro da Previdência. Sim. E eu sou vítima, uma filha minha. Depois dela descontar do salário dela mais de 300 mil reais, ela precisou de receber o salário que ela tem direito da Previdência por questão de saúde. Eu tive de dizer para o ministro da Saúde, dizer por escrito, porque eu não costumo dizer por palavra, porque depois a pessoa não tem prova contra mim. Então eu costumo escrever. E eu escrevi para o ministro, que por sinal conheço muito bem, lá de Campo Grande, era o ministro Mandetta, tremendo de um ladrão. Eu tenho os processos dele, tudo, por isso estou dizendo. E eu tive de dizer para o ministro, ou você determina o pagamento para minha filha, ou eu vou te buscar onde você estiver, até dentro da barriga da cadela que te pariu. A explanação está no Ministério da Saúde e está em vários lugares aqui em Brasília, porque passaram de lá para vários lugares. E ele não está mais no Ministério. Agora está aqui. Isso aqui me afronta como comandante supremo e autoridade suprema da Polícia Militar. Mas me afronta muito mais como cidadão, porque como cidadão jamais eu aceitaria isso aqui. R$ 9,63 de gratificação de representação. O meu policial militar, que fica o mês inteiro exposto a bandidos, fica o mês inteiro correndo risco. Aí ele é gratificado com R$ 9,63. Quando um cafajeste ladrão, através de mandato eleitoral conquistado, não por prestígio próprio, porque se fosse por prestígio, o Distrito Federal não era o que é aqui. Com a saúde pública do jeito que está. Com o povo aí, abaixo de coronavírus que não existe. Se um sujeito desse tivesse um pingo de dignidade, como a Constituição determina aqui no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana na civilização brasileira é o valor que tem, não é a vida. Se um sujeito desse soubesse o que é dignidade humana, ele jamais aceitaria um mandato de deputado distrital. Que ele sabe que não tem serventia para nada. Eu desafio um deputado distrital vir aqui me dizer, olha, eu ganho tanto e eu dei tanto de lucro para o Distrito Federal. Eu desafio. Eu conheço Brasília desde que começaram a cavocar ali onde está o Congresso Nacional. E tive a honra de almoçar com o Juscelino Kubitschek lá no Catetinho. Eu ainda era um garoto. E na área da inteligência, onde prestei serviço ao meu país, de 69 a 84, não existe político que eu não conheça até a cor das cuecas que ele usa. E aqui está o meu soldado. Um sargento, agora imagina o soldado raso. Um sargento
ganhando R$ 9,63. E qual é o soldo do sargento aqui? R$ 963,30. Quando um preso que ele arrisca a vida para botar na cadeia, ganha R$ 1.300 por mês de indenização por ser preso. Bandido. Que o soldado que arrisca a vida para prender ele ganha 963. E mais 9 pila de verba de representação. Chegar na frente da família, da esposa, dos filhos. Ó, meu filho, seu pai aqui, olha, a dignidade, está aqui no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Seu pai aqui, dignidade humana. Veja aqui o que o governador traduz em realidade o que ele entende de dignidade humana. E o pior de tudo, que o governador é um criminalista. Advogado. Advogado como todos os advogados que estão aí. Fazedor de rolo. Eu estava falando por causa da minha filha. Existe uma quadrilha de advogados dentro do Ministério da Saúde. Brasil inteiro. Estamos levantando isso para mostrar para vocês. O sujeito dentro da saúde pública, quer dizer, chega o velhinho lá para causa da aposentadoria dele, receber alguma coisa lá que ele precisa da doença, que ele tem direito em lei. Chega lá o sujeito que perdeu uma perna no serviço, perdeu um braço, está lá numa cadeira de roda, na pior situação de vida. Ele tem direito pela lei, uma pensão, alguma coisa lá. Ele chega para receber isso. Enrolam de conversa lá e é negado. Como fizeram para minha filha. Negaram o benefício. Mas para todo mundo. Mas negam por quê? Não é que queiram negar mesmo. Lá mesmo tem. A pessoa, se precisa, tem um advogado aí, nós conhecemos. É da quadrilha. Aí vai lá. O advogado tem já o contrato de honorários, tudo preenchido. A pessoa quer receber. Está lá sem uma perna, está lá sem um braço. Está sofrendo. Está lá numa cadeira de roda. Chega na frente do infeliz. Assina aqui, às vezes não sabe nem ler direito. Ele pega e assina. Doutor, quando é que eu vou receber? Amanhã ou depois já vou estar com o dinheiro na mão. Está mesmo. Assina tudo lá. Assina a procuração. O advogado não tem trabalho nem de escrever a procuração, porque já está tudo pronto lá na saúde pública mesmo, lá já está tudo escrito lá, a petição. Aí ele só preenche, vai lá na gangue, e no outro dia, claro, já está deferido Daí, quando o infeliz vai lá para receber o dinheirinho dele, sabe quanto é que eles cobram? De 30% a 70%. Aí o aleijado, canceroso, o velhinho no final da vida, tinha 10 mil para receber, estava contando com aquilo ali, até às vezes para comprar o terreninho dele para sepultura lá no cemitério. Em vez de ele receber 10 mil reais, ele recebe 7. Quando o ladrão é generoso, porque normalmente é 70%. Ao invés de 7 reais, de 7 mil reais, ele recebe 3. E o bandido fica com 7. E aí reparte isso dentro da saúde pública. Isso acontece aqui em Brasília e daqui para o resto do Brasil inteiro. Então, não me surpreende isso aqui. E aí, sabe o que eles fazem? A Constituição aqui no artigo 3º é bem claro nisto. Eu não sou apenas jurista. Eu tenho 50 anos de fórum também. Não há nada que vocês me peçam aí para peticionar juiz que eu já não tenha feito. Então está aqui na Constituição. Artigo 3º. Promover o bem de todos. O bem de todos é o bem do governador, o bem dos secretários de Estado, o bem dos deputados, dos senadores, dos juízes, dos promotores de justiça e principalmente do policial. Porque se não existir o policial,
promotor de justiça, juiz de direito, governador, presidente da república, são umas merda. Não valem nada. Porque escrevem o papel, mas não tendo policial armado que dê sustentação ao papel, o papel não serve para nada. Nem para fazer aquelas coisas que a gente faz porque dizem que esse papel dá hemorroida. Então não serve para nada. Quem dá valor à sentença do juiz, quem dá valor ao mandado judicial de prender o bandido, quem dá valor às decisões do presidente da república, do governador do estado, é o policial, ministro de Deus, armado em favor dos bons contra os maus. É ele que cumpre o mandato. E aí, a peça principal, a peça central de toda a justiça, a peça central do poder de coação do Estado, que não é o juiz que tem. O juiz representa isso. O poder de coação é o policial, é o soldado militar das Forças Armadas. E aí, daqui, verba de gratificação, de representação, 9 pila. Salário, 963. E aí eles discriminam isso aqui num monte de coisa. Aí vem aqui, recebe mais tanto para moradia, só que não dá nem um terço. Um deputado recebe R$ 4.500 por mês, auxílio moradia. Quanto é que recebe um sargento da Polícia Militar? R$ 1.300. Então, aquele que não vale nada, o bandido que só rouba os cofres públicos, tem que demorar bem, pagar R$ 4.500 por um apartamento. Agora, o soldado que me dá segurança para mim, para minha família, para as minhas crianças brincar na rua, esse aí tem que demorar pagando R$ 1.300. Ele não merece mais do que isso daqui. Agora, o bandido, para roubar os cofres públicos, merece 4.500. Inclusive, o Jair Bolsonaro, quando foi interrogado sobre isso, eu tenho um vídeo gravado. O que ele fazia com um apartamento de R$ 4.600 por mês em Brasília? Sendo que ele tinha imóveis aqui, imóvel por toda parte, cara super rico. Ele foi bem claro, para comer gente. E ele mantém isso hoje. É o filho dele que come gente lá. R$ 4.500, R$ 4.600 por mês. Agora, o policial, que arrisca a vida, por mim, por você, pela sociedade toda, quer dizer, ele é avaliado com a família dele, R$ 1.300 por mês. Não encontra aqui em Brasília uma residência por isso. Tem de morar embaixo da ponte. Ou então fazer como esse sargento fez. Está aqui, endividado, agora não tem mais como fazer dívida. Ele já endividou tudo que ele tinha para receber aqui nos bancos, está aqui, daqui para baixo é tudo desconto do salário dele. Ele não recebe mais nada. E agora não tem como sobreviver. O que ele está fazendo? Fazendo lotação. Para poder sobreviver. E eu não tenho um advogado para entrar nisso aqui. Vocês já imaginaram? Ele me disse o seguinte: não, se o senhor quiser, na minha situação, eu tenho 10 companheiros, e eles estão dispostos lá. Eu falei para eles, não, até R$ 4.000, eles pagam o advogado fazer isso aí. Só que não pode pagar à vista, mas eles descontam aí. Agora você imagina, essa situação aqui é a situação do Brasil inteiro. Um advogado que botasse uma plaquinha na frente do escritório dele, trabalhar só para a polícia militar aqui, ele ia ficar bilionário, trabalhando honestamente, sem precisar tomar dinheiro de aleijado, de cadeireiro, de velhinho.
Mas os advogados preferem isso. E aqui está. Eu vou fazer esta ação aqui. E vou fazer para toda a Polícia Militar do Distrito Federal. Já falei com o doutor Bela, ele disse, não, doutor, vamos enfrentar. É milhões que vai ser amontoado. Indenizações de todo tamanho. Aqui. E o governador do Distrito Federal, então, vai saber o que é um policial dentro do Estado democrático de direito, dentro da civilização brasileira que esta Constituição aqui estabeleceu. Eu vou fazer esta ação. E que seja de modelo, para que todos os militares que estão nesta situação aqui usem esse modelo para recuperar a minha dignidade, a tua dignidade, a dignidade dos cidadãos brasileiros, que está posta na Constituição como dogma da nossa civilização, onde o policial é o protótipo que Deus nos colocou para sermos igual a ele, para sermos queridos e abençoados de Deus. Muito obrigado. E estou à disposição dos policiais.